Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, você vai aprender cardiologia de um jeito um pouquinho diferente. Mitos e verdades com o Dr. André Gasparotto, cardiologista. Valeu, Fernando. Obrigado pelo convite. Sempre Bom, uma honra a gente estar junto. Já gravamos algumas vezes. sim, vamos trabalhar diferente, vamos fazer Vamos, um ping-pong aí vamos, e vamos vamos em ensinar frente. cardiologia para todo mundo. Bom, vamos lá. É verdade que morte súbita, ela acontece só quando a pessoa faz esforço físico? Porque daí se for isso, eu vou ficar parado. Então, Fernando, a morte súbita, em 50% dos casos, ela não é tão súbita assim. Geralmente ela dá alguns sinais para a pessoa. A pessoa começa a se sentir um pouco mais cansada, às vezes ela tem um pouco de dor e ela negligencia essa dor no peito, ela tem palpitação e está em repouso e não deveria estar tendo palpitação. Então, é, em 50% dos casos, mais ou menos, ela não é tão súbita assim. Agora, ela pode ocorrer, como é súbita, ela pode ocorrer em qualquer momento do dia. Então, infarto, ele é mais comum acontecer, por exemplo, na transição entre a madrugada e a manhã, assim como o AVC isquêmico da sua área, pelo pico de liberação de cortisol que acontece na gente quando a gente vai acordar. Agora, durante a atividade física, também pode acontecer a morte súbita, porque você está se estressando, via de regra, aquelas pessoas mais sedentárias, os atletas de fim de semana que não se condicionam e quer sair correndo, às vezes a pessoa faz um infarto e o que gera a morte súbita é a instabilidade elétrica que vai ocorrer em função daquele infarto. Então, quer dizer, tanto faz, né? Pode ser em movimento ou não, Sim, ela pode acontecer, por isso que é tão importante a gente cuidar do sim. coração. E se tiver algum problema, obviamente, diagnosticar e tratar. Essa aqui é uma perguntaça. É verdade que o estresse tem correlação direta com a saúde do coração? Ah, com certeza. Isso tem comprovação científica. O estresse, depressão, tudo tem correlação com o coração. O coração é um órgão que gosta de não ser muito incomodado. Ele gosta de paz, ele gosta das coisas com parcimônia, ele não quer muito estresse. Então, certamente, o estresse aumenta a liberação de adrenalina, ativa mais o sistema simpático. E a pessoa, mesmo em repouso, está com o sistema simpático ativado. Então, isso faz com que aumente a demanda de oxigênio para o coração. E, às vezes, aquela pessoa já tem alguma placa coronariana, pode instabilizar aquela placa e gerar um infarto e a pessoa ter complicações. Então, quer dizer, controlei meu estresse, a saúde do meu coração provavelmente vai estar sendo vista e preservada também. Vai lhe agradecer. André, uma perguntaça também aqui. A gente fala de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de pele, câncer disso, câncer daquilo. O coração não tem câncer? Tem câncer. Tem câncer, a maioria dos tumores são benignos, ou seja, não são cânceres, mas tem sim. Não é tão frequente quanto todos esses que você citou, mas tem, e tem alguns casos com metástase e tal, e que o tratamento, em muitos dos casos, é paliativo, é um tratamento com quimioterapia para inibir a progressão da doença, mas em outros casos é curativo o tratamento. Se tiver que tirar o coração inteiro, obviamente esse paciente não vai ser viável, né? Vai ser só um tratamento paliativo, mas existe sim. Quer dizer, a gente não ouve falar, mas está aí um mito, né, que acabou de ser quebrado. Então, sim, existe câncer de coração. Doença cardíaca em mulher é mais fatal? É mais fatal. Então, É isso é mais fatal. verdade. O primeiro ponto que eu queria falar sobre isso, Fernando, é o seguinte: se a gente for olhar lá nos dados estatísticos, que obviamente tem no Brasil, as coisas não são tão confiáveis, mas até a década de 70, a cada 10 infartos, 8 aconteciam em homem. Hoje, 5 homens, 5 Quer mulher. dizer, está meio a meio hoje em dia. Exatamente, está igual. Agora, por que as mulheres têm até 50% mais chance de vir a óbito no infarto do que o homem? Porque as mulheres, elas têm as artérias mais finas, as coronárias um pouco mais finas Quer do dizer, que então o problema é anatômico. anatômico também, sim. Elas têm as coronárias mais finas, então elas tendem a fazer obstruções mais altas nas coronárias. Então, a área de miocárdio que vai ficar isquêmica, que não vai receber sangue e que potencialmente pode gerar uma instabilidade elétrica e arritmia ventricular complexa é maior. Então, a mulher está mais suscetível. E um outro ponto que vale a pena a gente ressaltar é o seguinte: e por que houve essa inversão? As mulheres começaram a infartar mais? Primeiro, pelo aumento da expectativa de vida. Segundo, as mulheres estão trabalhando igual a gente, com um agravante.
Geralmente elas cuidam da casa. São elas que lavam a roupa, são elas que têm que tomar conta dos filhos. Então ela tem uma jornada maior do que a nossa. O fato dela estar vivendo mais, a natureza é sábia. Por que a mulher, até os 40 anos, 45, é raríssimo você ver uma mulher infartar? Porque ela tem o estrogênio. Então, a fêmea, aí no reino animal, o estrogênio ele é um vasodilatador e ele ajuda com que se retire a gordura que iria se depositar nas artérias do coração para ser metabolizado no fígado e ser excretado. E quando ela entra na menopausa, ela não tem mais isso. Ela se torna um homem do ponto de vista cardiovascular. Quer dizer, ela perde a proteção natural. Perde a proteção. Ou seja, a artéria pode entupir, o vaso que podia ficar um pouquinho mais dilatado deixa de ficar. Exato. Olha só. E já é mais fino por natureza. A gente está aprendendo aqui um monte de coisa. E me fala uma coisa, bebida energética, sabe essas para deixar, para dar um up? É verdade que elas de fato alteram o batimento do coração? Essa pergunta é legal, porque eu que frequento moto velocidade, gosto de andar de moto e tal, o pessoal tem muito costume em beber muito energético. Para quê? Para ficar mais atento? Essa é a impressão. Mas se você olhar os pilotos que estão lá fora, isso conversando até com pilotos de MotoGP ou ex-pilotos, eles bebem, eles são patrocinados muito por energéticos, mas o que eles bebem é água, eles não estão bebendo energético lá. Isso é o primeiro ponto. Agora, você sabe a quantos cafés expresso equivale uma latinha de energético? Tenho a menor ideia. 15 cafés expresso. Isso de repente? Então você toma uma latinha, toma 15 cafés expresso. Então a pessoa toma 5 latinhas de energético, ela está tomando 75 cafés expresso. Então vai palpitar. Em alguns casos tem arritmia um pouco mais séria, que eventualmente pode necessitar de uma cardioversão elétrica, um choque no peito para reverter. Pode também gerar infarto. Então assim, eu estou te falando dos extremos, né? Não é o comum, mas o que é o mais comum? Muita palpitação, muita palpitação. E aí, aquele piloto amador, como no meu caso, por exemplo, se ele faz uso abusivo disso, ele achando que vai melhorar a sua performance na pista, não, ele vai piorar a sua performance. Não vai melhorar. Então, quer dizer, o grande lance é usar com parcimônia, respeitar, porque de fato o energético muda o funcionamento do coração. Sim. Homens infartam mais do que mulheres? É verdade isso? Não, já foi, né? No passado já. Hoje está 50%. É isso que você falou, está meio a meio. É. Atribuído tanto a questão de viver mais, menopausa, como também o fato da mulher estar trabalhando também, acumulando funções, né? Além de gerenciar a própria família, também trabalhar fora. E essa questão dos obesos? O obeso tem mais chance de desenvolver problema no coração mesmo? Tem. Eu me lembro do Jô, isso eu fui massacrado em uma entrevista, que eu não me lembro se foi com o Rony Fon. Bom, mas eu falei sobre o obeso, e aí falou, você tem gordofobia? Eu nem sou tão magro assim, poxa, para falar sobre obeso. É que o Jô falava que ele era um gordo saudável, ele brincava com isso, né? Mas a gente sabe que independente, se o seu colesterol está normal, seu diabetes sua glicemia está normal, você não tem diabetes, sua pressão arterial é normal, o obeso é uma pessoa mais inflamada. Não tem jeito, ela é mais inflamada e com isso ela tem mais chance de desenvolver placas nas coronárias e ter infarto. Independente de ter os exames normais, né? Acho que a gente também percebeu na pandemia, né, André, que os pacientes que tinham Covid e tinham sobrepeso ou obesidade, a evolução acabava sendo pior. E uma das justificativas é essa, né? Ou seja, a gente está falando de uma resposta inflamatória exagerada e, naturalmente, o obeso ele já tem essa predisposição. Sim. E tem outras complicações da Covid no obeso, né? Porque o pulmão do paciente com Covid, na sua forma mais grave, ele é um pulmão mais duro de ventilar. Então, o obeso aí ele tem uma pressão em cima do pulmão de fora para dentro maior. Então, para você ventilar esse pulmão quando esse paciente é entubado, é mais complexo. Então, a evolução do obeso, sim, a obesidade é um marcador prognóstico em relação ao Covid no paciente mais crítico. Bom, vamos lá que vocês já estão quase virando aí professor de cardiologia nesse ping-pong de pergunta. Uma pergunta também interessante. Alguns alimentos realmente beneficiam o coração? Então, como a gente falou, né, o coração não gosta de muito estresse, não. O coração gosta de uma dieta balanceada. Na cardiologia, a gente tem duas dietas, basicamente, a dieta DASH e a dieta do Mediterrâneo. Inclusive, eu já vi você cozinhar, fazer um programa sobre a dieta do Mediterrâneo. A dieta DASH, a tradução dela
Dietary Approach to Stop Hypertension, a tradução é um pouco forçada, né? Porque é uma dieta para parar a hipertensão. Não. É uma dieta que, na verdade, ela bem conduzida, ela consegue reduzir em 20 a 30% da carga pressórica do paciente. Então, consegue reduzir em 20 a 30% do valor da pressão do paciente. Então, em alguns casos, a gente consegue controlar só com a dieta. Poucos, bem poucos. Mas, existem alimentos bons para o coração? Sim, com parcimônia. O coração precisa de tudo, assim como todo o restante do organismo. Precisa de fibra, precisa de vegetais, verduras, precisa de proteínas. Então, proteína magra, as castanhas, as gorduras insaturadas em quantidade moderada são benéficas para o coração. Eu vi um trabalho recente dizendo que se a gente trocasse 10 gramas de margarina, manteiga, ou enfim, né, qualquer tipo de gordura de origem animal, por 10 gramas de azeite de oliva, a gente conseguiria, na verdade, ter uma proteção, uma redução de 34% o risco de morte relacionado aí com E você sabe por quê? problema. É pelo seguinte, o dia que alguém inventar uma droga que faça com que o HDL suba verdadeiramente, essa pessoa ganha o Prêmio Nobel da Medicina. Peraí. Vamos continuar. Colesterol tem mesmo relação direta com o coração? Aproveita e explica pra gente o que é esse negócio de HDL, LDL, triglicérides, é tudo a mesma coisa? Se a gente pudesse tirar tudo isso, a gente seria saudável? O que significa cada sigla dessa? Então, sobre esse comentário que você fez anteriormente, o que acontece quando você consome a gordura saudável? Você aumenta um pouco o seu HDL. O HDL ele tem a função, quando a gente fala LDL e HDL, na verdade não é um colesterol diferente, é um carreador de gordura. Então o HDL, a função dele, ele é chamado de bom por quê? Porque ele carrega, ele faz o caminho inverso. Ele tira a gordura que está nas artérias, não só do coração, mas do corpo como um todo, tira a gordura que está nas artérias, traz para o fígado ser metabolizado e excretado. Essa é a função do HDL. O LDL é o oposto, por isso que é o colesterol ruim. Ele pega a gordura que a gente come, que a gente produz, que o nosso organismo produz e leva para ser depositado nas coronárias. Então, por isso que quando a pessoa tem um HDL muito alto, essa pessoa tem uma proteção muito grande. Por isso que eu estava dizendo para você isso daí. Isso pode ser genético? Pessoas podem ter HDL alto? Pode. Família da minha mulher, todos eles vão me enterrar. Tem HDL de 90, 100, acredita? São valores muito altos. Bom, dica prática, na faculdade, para decorar qual que era o colesterol bom, eu sempre colocava o seguinte, HDL, H de herói, esse aí é bom. Tem o L de Luim, né, também. Mas isso é verdade, as pessoas que têm HDL muito alto, dificilmente elas desenvolvem doenças do aparelho cardiocirculatório. Agora, os remédios para colesterol, o que faz? Reduz o LDL, é isso? Qual é o trabalho desses remédios? Basicamente, todos os remédios que começaram lá com as estatinas há 35 anos mais ou menos, a função é reduzir o LDL. Por isso que eu disse para você, quando existem algumas drogas para aumentar o HDL, sim, elas são eficazes? Pouquíssimo. Aumenta 5, 10% o valor do HDL e muito efeito colateral. Geralmente não são tolerados pelos pacientes. Por isso que eu disse para você que a gente tem estatina que consegue reduzir em 200% o LDL da pessoa. Mas a gente não tem nenhuma droga que consiga aumentar em 30%, 40% o HDL da pessoa. Então, hoje, o que os grandes pesquisadores em lípides fazem? Eles tentam descobrir uma droga que faça aumentar o HDL. Porque eles sabem que se eles descobrirem uma droga que dobra, triplica o valor do HDL, esquece o LDL. Deixa o LDL no valor que tiver. E os triglicérides? Os triglicerídeos também. Os triglicerídeos se depositam nas artérias do nosso coração, das pernas, do cérebro, também fazem mal. Agora, o triglicerídeo tem uma grande diferença do LDL e HDL. Os triglicerídeos, 80% dele está relacionado à nossa dieta. Pô, então peraí, se eu não preciso tomar remédio, isso aí eu posso tomar os cuidados. Exatamente. Então, por exemplo, você pega uma pessoa com 500 de triglicerídeos, tá? Totalmente inflamado, pode ter outras complicações, não só cardíacas, mas também pancreatite, ele pode ter com triglicerídeo muito alto. Essa pessoa, se ela para de comer carne vermelha, se ela tira o álcool, Fernando, não tem jeito. Não tem como você voltar no consultório um mês depois e falar assim, André, eu parei de comer gorduras, farináceos, álcool e continuo 500. Não, mentira sua.
Não Ou tem seja, você como. está comendo errado Está ainda. comendo, você continua comendo. E o LDL é o inverso, 80%, assim como o HDL, 80% é genético, está na nossa genética, 20% está na alimentação. Então, por mais restrições que você faça na sua alimentação, você vai tirar 20% do LDL. Por isso que muitos dos pacientes precisam tomar remédio para o colesterol. E o famoso check-up do coração? Porque a gente ouve falar sobre isso. Olha, você está ficando mais velho, faz um check-up, vamos ver a saúde. O que é o check-up? É um raio-x, eletrocardiograma? O que é? Então, aí eu faço até uma crítica a alguns laboratórios, até alguns colegas que têm como se fosse um checklist ali. O paciente não é um checklist. O paciente tem suas variáveis. Então, o check-up ele tem que ser individualizado. Por exemplo, o Fernando, com 40... Ah, foi seu aniversário esses dias, parabéns. Muito obrigado. Já 47 está chegando nos primaveras. 50. Então, o Fernando, com 47 anos, com IMC baixo, não é hipertenso, não é diabético, não tem sintoma de absolutamente nada. Será que ele precisa ir a cada 6 meses? Será que eu preciso ver o colesterol dele a cada 6 meses, a glicemia dele a cada 6 meses? Se está tudo normal? Não. Agora, esse mesmo Fernando, de 47 anos, já fez uma cirurgia, já colocou ponte safena, já colocou stent, já tem doença renal, tem diabetes, tem hipertensão. Esse cara tem que ter ele na minha mão. Então, o nível a quantidade de exames, elas também precisam ser direcionadas para o paciente e não só para uma faixa etária. O que é recomendado? Que após os 40 anos, pelo menos uma vez ao ano, o paciente vá ao consultório. Um outro problema, aí voltando lá atrás, das mulheres, geralmente o médico de confiança do homem é o cardiologista e o da mulher é o ginecologista. Então, muitas das vezes, sem crítica direta nenhuma às ginecologistas, mas às vezes elas querem conduzir as doenças cardiológicas e podem se embananar, assim como eu também posso ter problema em querer conduzir uma doença ginecológica. E às vezes passa batido, algum sintoma passa batido, é mal interpretado o resultado de um exame, ou é muito tratado, ou é subtratado do paciente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Bacana você está falando, né? Se a gente sabe que grande parte das mortes no mundo tem relação direta com doenças cardiovasculares, é lógico que o cardiologista acaba sendo o especialista que vai ter maior know-how para tratar e lidar com essas situações. André, sintomas de infarto agudo do miocárdio ou então descompensação de uma insuficiência cardíaca, na atualidade, pode ter confusão com infecção pelo Covid? Poxa, isso infelizmente aconteceu muito. Sabe que eu tive até um amigo que teve uma obstrução arterial, é médico, então ele mesmo se diagnosticou. André, tô com uma obstrução na femoral. Tá, minha perna tá gelada, eu tô indo pro PS. Alguém tem que desobstruir isso daí. Isso foi lá no início da pandemia. Ele tinha Covid. Então, a doença pelo coronavírus, ela é muito trombogênica, especialmente as cepas anteriores. Nessa a gente não está vendo tanto. A Omicron menos. Sim, menos. Então, os pacientes fazem infarto, fazem embolia pulmonar, e às vezes é o primeiro sintoma. A esposa de um colega que trabalha comigo, o primeiro sintoma dela foi uma dor pleurítica, que a gente fala, que é a dor quando a gente respira. E aí foi para o hospital, tinha TEP, tinha embolia pulmonar, só que estava com Covid. Então, sim, os sintomas da insuficiência cardíaca, os mais frequentes, tosse, falta de ar, batata, né? Então, por isso que esses pacientes, quando eles são internados, é mandatório, até eles terem o teste de Covid, eles estarem isolados dos demais pacientes, porque eles podem estar com Covid. Então, isso é um trabalho, assim, na nossa instituição, que é um trabalho feito a muitas mãos para dar certo, para evitar a infecção intra-hospitalar e morte intra-hospitalar, né? Porque tudo que você não quer é você entrar com uma doença e morrer por uma outra doença. Doutor André, e a última, mas não a menos importante pergunta, aliás, eu acho que muitas pessoas aqui querem ouvir essa resposta da boca de um cardiologista, de um especialista. A vacina para a Covid-19, independente do fabricante, da forma que ela foi desenvolvida, existe correlação do processo da vacina com a manifestação de doenças do coração? Primeira coisa que eu vou te falar, Fernando, meu filho foi vacinado ontem, tem 5 anos. Então você já sabe que eu sou um cara totalmente pró-vacina. Acredito piamente que a única medida para nos tirar da pandemia é a vacinação em massa. Então, mas respondendo objetivamente a sua pergunta,
Não existe. Não existe. Em adultos, é muito falado nas vacinas com RNA mensageiro que elas induzem muitos casos de miocardite. Nos adultos, a infecção tem até a prevalência de miocardite até 1000 vezes maior do que em relação à vacina. Então, assim, na primeira e na segunda onda, nós vimos muitos casos de miocardite séria relacionada à doença, inclusive paciente que para transplante. Para vacina, tudo que tem no mundo é de miocardite leve. E aí, algumas pessoas falam assim, mas miocardite, e eu já vi isso na TV, isso é sério, um médico falar, que miocardite, não existe miocardite leve, porque toda miocardite deixa sequela. Fernando, nós dois provavelmente já tivemos miocardite leve. Todos os vírus respiratórios são muito indutores de miocardite. Já nas crianças, que agora começou no nosso país, felizmente começou, porque está aumentando muito a internação de crianças, não é besteira isso é sério e está aumentando. E a gente não sabe como a Ômicron vai se comportar nas crianças. Está começando. Então, assim, essa doença já surpreendeu a gente várias vezes. Então, qualquer projeção para frente, é igual o economista falando, sempre pode ter erro. Você está falando é muito interessante, porque a gente sai do pressuposto que, como a Ômicron pega menos pulmão, então vai ser mais leve, pelo menos é o que a gente tem visto em quem foi vacinado. Mas será que nas crianças pode ter uma manifestação clínica mais grave do que a anterior, né, a variante anterior mostrava? Mas será que está sendo mais leve porque as pessoas estão vacinadas? Sim. Não sabemos, a gente não tem essa resposta. Agora, mas respondendo objetivamente para tranquilizar os pais, que eu fiz ontem com meu filho, o CDC divulgou que ele já tem mais de 5 milhões de crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. Sabe quantos casos suspeitos de miocardite tem? 14. Miocardite leve. Qual foi a conclusão deles com esses dados estatísticos? Que a doença tem 18 vezes mais chance de induzir a miocardite leve do que a vacina. Ou seja, a resposta está dada. Tem que vacinar e vacina não é um problema em termos de manifestação clínica da miocardite. Doutor André, muito obrigado. Esse pinga-fogo, essa aula de cardiologia foi bárbara. Mas antes de encerrar aqui, eu preciso mostrar para vocês 2 livros. E se vocês gostaram e querem saber mais sobre cardiologia, vocês vão ter que ler, não tem jeito. O primeiro deles é esse aqui, de 2018, não é isso? Você foi até um dos padrinhos desse daí, né? Isso, eu fico muito orgulhoso de ver o seu filho aqui nas minhas mãos. Infarto, antes, durante e depois, quebrando os mitos, que é um jeito bem bacana da gente ensinar e falar para toda a população informações importantes sobre o coração. E o outro, esse título também eu achei incrível. Cirurgia cardíaca, como encarar de peito aberto. São livros extremamente interessantes, voltados para todo o público, então você pode ser médico, estudante de medicina, de qualquer profissão da área da saúde, mas você pode absolutamente não saber nada de medicina, que você vai conseguir encontrar e entender exatamente aqui informações importantes sobre o coração. E como é que as pessoas podem conseguir ter acesso ao livro, André? Fernando, no Google, se você procurar, ela tem várias livrarias virtuais, mas no site da Manoli tem também, que é a editora. Sim. Mas tem lá também. Eu acho que esse daqui na Manoli já está em falta já, o primeiro. O segundo eu sei que ainda tem um pouco, vai ter que sair uma segunda edição e olha que ele não foi lançado oficialmente ainda, felizmente. Então procura na internet, corre lá e saiba mais sobre cardiologia com o Dr. André Gasparotto. Muito obrigado, André. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima.